Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Jeremias de Souza, sou professor de Conhecimentos Pedagógicos. E hoje estamos gravando a terceira parte do vídeo sobre a prova realizada pela ADMTEC para a Prefeitura de Palmeirina, Pernambuco, para professores dos anos iniciais, tá ok? Então, caso você chegou agora no nosso canal ou está assistindo essa aula e não teve acesso às aulas anteriores, você pode voltar no nosso canal e visualizar e assistir as nossas aulas, tá ok? Pessoal, sem mais delongas, vamos agora ao fechamento desse ciclo mesmo, ao final da resolução dessas questões. Para realizarmos as questões que faltam, é imprescindível a leitura deste texto, tá certo? Este texto ele foi disponibilizado pela banca para a consulta para a resolução dos itens, tá ok? Então, fala sobre regras deontológicas. Vamos realizar a leitura. A deontologia está relacionada ao conjunto dos princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Ou seja, cada profissional deve ter sua deontologia própria para regular o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética de sua categoria. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer os princípios, as regras, as normas e as leis que norteiam a sua profissão. Este profissional deve também prezar por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são valores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. O servidor público deve saber também que seus atos, seus comportamentos e suas atitudes devem ser direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O servidor público não pode desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, esse profissional deve constantemente reavaliar os seus próprios atos e tomar decisões a fim de garantir que está agindo em conformidade com a legislação vigente. A finalidade da administração pública é promover o bem comum. Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público permite consolidar a moralidade do ato administrativo. O servidor público deve compreender que a sua remuneração é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre como elemento indissociável da sua aplicação e de sua finalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio, tá ok, pessoal? A função pública deve ser tida como um exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. Diante disso, deve o servidor privilegiar um comportamento ético e moral a todo momento.
Agora, vamos às questões. Questão de número 18, primeiro excerto. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer os princípios e regras, as normas, as leis que norteiam a sua profissão, afirma o texto. Correto. Esse profissional deve também prezar por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho de acordo com o texto. Perfeito, pessoal. A questão da ética no serviço público, a questão do atendimento, da postura ética do profissional que faz o atendimento à população, a essa comunidade que chega, no profissional este que é representante desse serviço público, é representante da instituição pública como um servidor. A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Perfeito. Ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de sua categoria, de acordo com o texto. Perfeito, pessoal. Isso aqui nós vimos no texto, tá ok? Perfeito. Sendo assim, as duas afirmativas são verdadeiras. Vamos ao próximo item. Questão de número 19, primeiro excerto. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são valores que devem ser evitados, pessoal. Não devem ser evitados, devem ser exercidos, tá ok, pessoal? Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são valores que devem ser exercidos no serviço público. Sendo assim, o item está errado, tá ok? Segundo excerto. O serviço público pode desprezar o elemento ético de sua conduta a qualquer momento. A ética no serviço público ela é indispensável e deve ser realizada a todo momento pelo servidor. O servidor deve ter sua postura ética, tá certo, pessoal? Sendo assim, as duas afirmativas são falsas. Vamos ao próximo item. 20ª questão. Primeiro excerto. A finalidade da administração pública é impedir o bem comum. Está errado, pessoal. A finalidade da administração pública é promover o bem comum, ou seja, promover o bem-estar à população, promover serviços de qualidade, promover essa assistência, tá ok? Então, está incorreto, tá certo, pessoal? Não é impedir, é promover o bem comum. Segundo excerto. O serviço público deve compreender que a sua remuneração é custeada o servidor público, deve compreender que a sua remuneração é custeada pelos tributos pagos por todos. Cuidado nessas palavrinhas que restringem bastante. Por exemplo, exceto. Não é exceto por ele mesmo, é e por ele mesmo, tá certo, pessoal? Então, é custeado pelos tributos pagos pelas outras pessoas e por ele próprio também na condição de servidor, na condição de contribuinte, tá certo, pessoal? Então, ele também é um contribuinte que paga seus impostos, assim como os demais, e seu salário é pago pela arrecadação desses impostos, tá ok? Então, o item está errado, exceto não, e por ele também é um contribuinte. Sendo assim, as duas afirmativas são falsas. Letra D. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Eu quero agradecer a todos que assistiram às aulas.
Pessoal, aí está meu contato, tá ok? E meu e-mail. Qualquer dúvida, pessoal, podem enviar mensagem pelo WhatsApp, estou à disposição para ajudar vocês também na aprovação, ajudar todo mundo que quer ser aprovado, que quer melhorar de vida através do concurso público, tá ok, pessoal? Segue meu e-mail também. Um abraço a todos, um prazer estar com vocês e até a próxima aula.